Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter avassalador goleia o Olímpia no Beira-Rio. O Caio Vidal faz uma pintura de bicicleta. O Taison reestreou jogando muito. E ainda tiveram outros destaques como o Thiago Galhardo, Yuri Alberto, Rodinei, Vitor Cuesta, enfim. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Caramba, hein? Requintes de crueldade essa goleada do Inter sobre o Olímpia, que já é a maior da história colorada na Libertadores, superando a do The Strongest contra o The Strongest da Bolívia por 5-0 em 2012. 6-1 poderia ter sido mais, poderia ter sido 6-0, não fosse o pênalti cometido pelo Dourado nos minutos finais, convertido pelo Delis Gonzalez, ex-jogador do Santos, mas realmente foi uma goleada assim, pra ninguém botar defeito, com golaços, com troca de passes, com domínio absoluto. Mas vamos começar pelo começo, né? No primeiro tempo, quando o Miguel Ángel Ramírez escala um time que deixa a desejar num aspecto, né? Vocês vão me entender. Primeiro que ele coloca o Taison reestreando após 11 anos com a camisa 10 jogando por dentro. E o Taison joga demais. Eu falei aqui pra vocês, né? Quando o Inter tava confirmando a volta dele, disse, esse jogador aí... Tem muita gente que não dá muita bola, porque o cara tá lá na Ucrânia, a gente não acompanha direito. De vez em quando ele aparece lá jogando contra o Real Madrid, fazendo gol na Liga dos Campeões. Mas o Shakhtar, né, faz a sua história lá no Campeonato Ucraniano, na Liga Europa ou na Liga dos Campeões e tal. E a gente não acompanha muito aqui. Aí quando o Tite vai lá, convoca ele em 2018 para a Copa do Mundo, todo mundo, Taison, da onde o Taison? Na imprensa aqui do centro do país, do eixo, fala, da onde o Taison? Ele é um jogadoraço. Ele é muito bom jogador e, obviamente, evoluiu muito desses últimos anos. Quando ele sai do Inter, com 18, 19 anos, ele já jogava uma barbaridade, com muita velocidade. Ele não tem mais aquela explosão, é óbvio. Mas também conheceu os atalhos do ataque, né? Conheceu os atalhos de como jogar no campo. E jogando numa função que ele é muito inteligente para jogar, vai se adaptar facilmente. E já vimos no primeiro jogo dele, nos primeiros toques na bola. Impressionante como ele ocupa o espaço de uma forma muito inteligente. E foi o que ele fez no jogo, né? Ele deu assistência, ele começou jogadas, ele deu passes maravilhosos que não resultaram em gol, mas poderiam. Ele encontrou espaços onde não tinha. Ele alternou muito bem com o Maurício ali pelo lado esquerdo. Além de cair centralizado, também atuava muito pelo lado esquerdo. Ele só não fez o gol dele, mas o Taison vai em algum momento pisar na área, vai chegar para concluir, ele tem muita qualidade na conclusão. Então, olha, o Inter contratou um jogador, além de ser ídolo, além de ser identificado, além da torcida tá apoiando, então tem tudo para dar certo esse casamento entre Inter e Taison. E aí, claro, né, você ganha vagas no ataque, porque você tem o Taison, que já estreou como capitão, legal a moral que o Ramírez deu pro Taison, e aí você tem no ataque como titular, por exemplo, nesse esquema 4-3-3, que o Miguel Ángel Ramírez não abre mão, e aí ele abriu o Maurício, por um lado botou o Thiago Galhardo centralizado e o Marcos Guilherme pela direita. Bom, esse jogador, obviamente, sofre muitas contestações ainda, né? Ele até deu uma assistência pro Yuri Alberto, não foi fominha, né? Quase errou o passe, aquela coisa toda, mas ele é muito improdutivo, é impressionante como ele não consegue desenvolver. O primeiro tempo, então, dele foi terrível e já era o motivo suficiente para o Miguel trocar. Porque o Caio Vidal tá voando, tem 20 anos, é um moleque muito mais efetivo pelo lado do campo, tem drible, tem velocidade, tem conclusão, fez um golaço de bicicleta hoje para dizer o seguinte, ó, eu tô aí, viu, professor, eu quero jogar, eu sou titular. Descoberta do Abel Braga no ano passado. E não, o Ramírez prefere o Marcos Guilherme, vai saber por quê. No segundo tempo, ele, claro, né, acabou contribuindo porque o jogo se ofereceu, porque o Inter tem muita qualidade ali daquele setor do meio para frente, no time inteiro, né? Mas ele acabou sendo contagiado, digamos assim. Mas ele não é para ser titular do Internacional. E tem um comentarista, o Adroaldo Guerra Filho, lá de Porto Alegre, que diz o seguinte: alguns jogadores, quando estão no elenco, eles são um problema, porque eles acabam jogando em algum momento, né? É o caso do Marcos Guilherme. Mas enfim, não vamos monopolizar o Marcos Guilherme aqui no assunto do vídeo, só porque talvez seja o pontinho assim pra gente tentar entender por que o Ramírez insiste nele. O Caio Vidal é titular absoluto. E ainda tem o Yuri Alberto, que é um senhor centroavante. Só que aí como que eu vou dizer que o Yuri Alberto tem que ser titular no lugar do Thiago Galhardo, se o Galhardo tá voltando à boa fase, tá voltando a marcar,
é um jogador muito inteligente, está encontrando espaços, ele faz uma leitura de jogo muito boa, tá lembrando os bons momentos do Galhardo sob o comando do Kudê no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não consigo fazer essa crítica ainda, né, de que o Yuri Alberto deveria ser titular no lugar do Galhardo. Agora, se eles poderiam jogar juntos, talvez. Mas o importante é você ter elenco, né? E ainda tem Paulo Guerreiro voltando, se recuperando de uma tendinite no joelho e resolvendo ficar depois do imbróglio todo da semana, dizendo que ia sair, que ia pedir rescisão, não sei o quê. Voltaram atrás, se acertaram, vai cumprir o contrato até dezembro. É mais um reforço. Você tem Guerreiro, Galhardo, Yuri Alberto, Caio Vidal, Tyson. Rapaz, que bom, né? A temporada é longa, eu falo isso em todos os vídeos, com todos os times. A temporada é longa, competitiva, você precisa de peças, volta e meia um ou outro machuca. Que bom que o Inter tem peças à altura, né? Quando você perde o titular, você não perde tanto assim o nível. Bom, aí depois de um primeiro tempo em que o Inter faz só 1-0, faz só 1-0 com um golaço de cabeça, mais um do Victor Cuesta, que aliás fez um grande jogo também. Ele está muito à vontade nesse sistema, né? O estilo dele de jogar, né? Não dá nem para dizer que é o sistema do Ramires. Ele jogava assim com o Odair, com o Kudê, com o Abel, avançando um pouco. Com o Abel ele era muitas vezes quase um lateral esquerdo, né? Dava assistências assim com cruzamentos para a área. Tem uma bola aérea incrível, um cruzamento espetacular do Rodinei. Que fazem, Rodinei! Que fazem, Rodinei! Caramba, hein? Mas aí olha que loucura. Aí entra no segundo tempo, depois de não sei quantos meses aí, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7, 8 meses o Renzo Saravia, esse lateral argentino que veio do Racing, que joga muita bola e fatia a bola com uma perfeição. Aí a bola sobra pro Vidal, que faz aquele golaço de bicicleta. É um senhor lateral esse Renzo Saravia. Uma grande novidade, né? O Inter tá com ele de volta na sua lateral, embora o Rodinei, nesse momento, esteja jogando muito bem, né? E que bom, né? Você tem alternâncias e ainda tem o Heitor, que também cumpre o papel ali por aquele lado. No lado esquerdo, talvez seja um pouco mais de problema, né? Porque o Moisés até tá fazendo, tá cumprindo, tá fazendo feijão com arroz e tudo mais, mas... e o Léo Borges é normalmente a alternativa. Falta talvez um jogador mais afirmado pelo lado esquerdo do campo. No meio de campo o Edenilson fez mais um gol de pênalti, mas tá tentando não, eu acho que ele é o cara mais adaptado a esse sistema do jogo posicional. Como ele se movimenta muito, e o jogo posicional não é o jogo estático, que muita gente confunde, quando o Inter pega a bola, recupera a bola, ele ataca o espaço, né? E normalmente é ele que recupera a bola, né? Quando ele tá com a bola, ele percebe os jogadores se movimentando e ele consegue fazer esse tapa para começar a jogada. Quando ele se movimenta, ele consegue encontrar espaços no meio ali para poder abrir o campo para o Inter. E aí o Maurício também tem sido um jogador muito importante, inteligente, embora eu goste muito do Patrick, que está machucado, mas o Patrick para mim seria o titular absoluto. E aí você tem outras opções, né? São jogadores, eu li isso num tweet, não vou lembrar de quem, mas é muito verdade, de um QI muito alto. E isso faz diferença hoje no futebol. Quando você tem jogadores que fazem a leitura correta do jogo, e aí você tem Edenilson, Cuesta, Yuri Alberto, Thiago Galhardo, o Marcos Guilherme não, ele tem uma dificuldade. Mas esses outros que eu citei, eles têm uma inteligência para jogar. E isso é necessário para você desenvolver um modelo tático que está começando, que é novo, que é moderno, que é atualizado e que precisa do comprometimento dos atletas, precisa desse envolvimento para você fazer funcionar, além da qualidade técnica, óbvio, né? O Galhardo, no primeiro gol que ele faz uma leitura de jogo espetacular, né? Ele no movimento tira a defesa e aí pega o rebote do chute do Marcos Guilherme. Vejam que até ele ajudou. E na sequência, é impressionante o tapa que ele dá por cobertura. Tá numa fase maravilhosa, depois o Yuri Alberto faz e o Caio Vidal fecha a goleada. Realmente é uma goleada sem assim, talvez, né, contestação de uma escalação lá pelo lado direito, mas sem ressalvas, né, vamos combinar. 6-1, não tem o que discutir, especialmente pela derrota na estreia contra o Always Ready, em que a altitude prejudicou, mas eu fui muito crítico aqui, dizendo que não era só a altitude, porque no primeiro tempo, quando o Inter estava um pouco mais descansado, também não jogou bem, mas eu acho que faz parte de uma adaptação também. Acho que vamos então tentar colocar uma coerência nessa análise, né? Se eu entendo que não foi só a altitude, eu também preciso reconhecer que numa estreia, num primeiro jogo,
de Libertadores, num começo de trabalho, é natural que você não esteja pleno ainda. E depois o Inter, que venceu os dois próximos jogos que teve no Beira-Rio, não só venceu, como goleou e fez 10 gols nesses dois jogos, fez saldo, que é importante, porque cada um tem uma vitória no grupo. Espetacular, não tenho o que dizer. Quando você mostra evolução tática do seu novo conceito, com opções individuais, e ainda assim conquista os resultados, é só esperar o que vem pela frente com esse Inter de Miguel Ángel Ramírez. Onde o Inter pode chegar, hein? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!